você quer entender o que está acontecendo na Venezuela, certo? Então vamos explicar direitinho, passo a passo, para que a gente não caia em erro, né, de cálculo. Muito bem, já ficou claro para você que não é a questão do narcotráfico? Já ficou claro? Espero que sim. Não se combate narcotráfico com submarino nuclear. A não ser, não, a não ser que o pessoal das forças do narcotráfico tenha o exército russo. Não tem. Né? Então, uma coisa assim, fora de proporções, totalmente fora de proporções. Inclusive, eu li no jornal uma coisa muito interessante. Não tem como o cara pegar e sair de lancha ali e atravessar da Venezuela até o território, até o litoral estadunidense. Ele tem que obrigatoriamente parar em alguns lugares para abastecer. Só que tem o seguinte, por que que não patrulham esses lugares então? Ah, vai dizer que o governo americano não sabe onde é que são esses lugares onde as lanchas param para abastecer? Conversa piada, claro que sabem, né? Ficaria muito mais fácil, né? Mas o problema não é o narcotráfico, a gente sabe que não é o narcotráfico. Né? Não necessitaria tanto aparato militar assim, e ele sabe quais são as rotas, seria fácil de interceptar. Então, obviamente, o, o foco é o petróleo da Venezuela. Muito bem. Os Estados Unidos não tem petróleo? Tem. É o maior produtor de petróleo do mundo. Então não está faltando petróleo nos Estados Unidos. Não, não está. Os Estados Unidos está sofrendo algum tipo de sanção dos países, os países do Oriente Médio não estão vendendo petróleo nos Estados Unidos? Em absoluto, eles vendem e vendem bastante. Então não está sofrendo sanção e é autossuficiente em petróleo. Então eles precisam do petróleo da Venezuela? Em que situação que eles precisam? Duas situações. Se tivesse uma situação de guerra, tomar Venezuela seria estratégico. Por quê? Fonte de petróleo e atrapalha a China. Porque a China é um grande importador de petróleo, porque 70% do petróleo usado na China é importado. Então, no caso de guerra, sim, justificaria. Então, o que está acontecendo, gente? E por que eles dizem que se o Maduro sair, está tudo certo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica aqui que o raciocínio vai ser explicado em detalhes. Vamos voltar lá no Iraque, na invasão do Iraque? Vamos. O Donald Trump falou que tinha arma química lá no Iraque, certo? Encontraram arma química lá no Iraque? Não. Então por que que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Eu vou explicar para vocês. Antes da invasão do Iraque, as empresas que controlavam o petróleo, a extração, que controlavam lá mas principalmente a extração, né, do combustível, eram empresas que não configuravam entre as empresas, por exemplo, estadunidenses, empresas britânicas. Não. Não estavam naquele rol. Tá? Então, assim, tinha empresas da onde? INOC, do Iraque. Uma era do Iraque. Lukoil, da onde? Da Rússia. Total, Fina Elf. Essa era a francesa. CNPC, da China. ONGC, da Índia. E a Petro Vietnã, do Vietnã. Então você pode observar que antes da invasão do Iraque, as empresas que extraíam e cooperavam e faziam acordos técnicos, enfim, que ganhavam dinheiro com a extração, não aparecia nenhuma empresa inglesa e nenhuma empresa estadunidense. Aí depois que houve a invasão do Iraque, você tem a presença de quem? Pós 2003. British Petroleum operou historicamente no campo de Rumailá, né? Então, a British Petroleum entrou. Você tem empresa aqui do Qatar, a Qatar Energy. Você tem empresa da Noruega, DNO SA. Você tem empresa, a General Energy, de novo, do Reino Unido. Então você tem a empresa Crescent Petróleo, de Emirados Árabes.
Esses aí, Catar, Emirados Árabes, você sabe que tem um namorico ali com os Estados Unidos, né? Mas principalmente aparece na lista das que estão lá atualmente a ExxonMobil e a Shell. Você está compreendendo como houve uma mudança? Então, peraí. Era o petróleo que eles queriam? Não. Mais do que o petróleo, eles queriam a operação do petróleo, a engenharia, a extração, todo o aparato que envolve a extração, a logística, todos os contratos técnicos e assim por diante. Rola muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Então você perceba que não existia Catar, não existia Emirados Árabes, não existia Noruega, não existia Reino Unido e não existia Estados Unidos. E daí passou a existir. Então, a derrubada do Saddam Hussein e a invasão do Iraque foi uma coisa voltada a quê? A participar da extração do petróleo. Além, obviamente, de proteger a região, claro. Colocar tropas, ocupar, né? Isso é óbvio. Mas as empresas, sabe, agora está tendo uma disputa de quem vai reconstruir a Ucrânia. Os caras nem acabaram com a guerra da Ucrânia e já está tendo, sabe, empresas já se habilitando ali, vendo quem que é que vai participar da reconstrução da Ucrânia. Essa moda vem lá do plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, de reconstrução. Os caras perceberam que estava muita grana a reconstruir um país. Imaginem a faixa de Gaza. Quanta grana não vai rolar? Então são contratos trilionários, uma coisa absurda. Então a gente pode ver o seguinte, lá na Venezuela, qual é o paralelo? Por isso que o Trump diz o seguinte, que se o Maduro sair, está tudo bem. Por quê? Porque entrando um líder alinhado com o Donald Trump, automaticamente ele cerra o contrato. Sabe com quem? Sabe com quem que ele fecha o contrato? Então vamos lá. CNPC, China Nacional Petróleo Corporação. Corporação Nacional de Petróleo da China. Primeiro contrato que eles cortam. O segundo contrato que eles cortam. A Yui Irhuan Petróleo Group. Da onde? Da China. Ó, que coincidência. Da China de novo. Ah, muito bem. O outro contrato. Qual o próximo? Qual a próxima empresa que tem parceria lá com a PDVSA, que é a empresa venezuelana? Vamos lá. Kiruí Petróleo. Parceira em blocos do Orinoco. Da onde que é essa Kiruí Petróleo? Da China. Pô, mas agora... Não, as outras duas tem que ser diferente, né? Tem que ser... Então vamos lá. Rosneft. Aí o nome, aqui vou me esforçar para pronunciar. Rosneft via Petromost. Certo? Da onde que é? Da Rússia. Então esse também, vamos encerrar esse contrato aí. Daí tem um último. Ah, esse último tem que ser do Reino Unido, tem que ser da União? Não. A Oil India Limitada. Você está entendendo? O bloco lá de Carabobo. O cara é bobo. Carabobo o nome dele. Então, quer dizer, empresa indiana operando lá. Então você tem uma empresinha, a Chevron, né, explorando ali um pedacinho, e as outras 5, que pegam o bolo maior junto com a empresa da Venezuela, 3 são da China, uma da Rússia e uma da Índia. Você acha que os caras estão satisfeitos com isso? É óbvio que não. É por isso que eles não precisam, se o Maduro sair e eles colocarem quem eles querem, não precisa invadir a Venezuela. Agora, eles vão fazer toda a pressão possível para tirar a Venezuela e colocar quem eles querem. Aí no dia seguinte você pode ter certeza que, assim como no Iraque, aquelas empresas foram mandadas de volta para casa, empresas chinesas, empresas russas, né, foram mandadas de volta para casa. Da mesma forma, essas empresas aqui chinesas e assim por diante, elas vão ser mandadas de volta para casa. Aquelas empresas que atuavam no Iraque, como Lukoil da Rússia, Total Fun CNPC da China, ONGC da Índia, Petrovietnã, essas empresas não estão mais.
foram escorraçadas. Foram, volte lá para os BRICS. Mais ou menos assim. Voltem para os BRICS. Então está explicado, gente. Está explicado. Tá? Porque algumas pessoas dizem, querem o petróleo da Venezuela. Não é especificamente o petróleo da Venezuela, não é tomar o território que interessa. Os caras estão forçando essa barra para tirar o Maduro e haver uma mudança no regime. Né? Colocar o cara deles. É isso. A mesma coisa quando eles bombardearam lá o Irã, era para o povo iraniano se sentir acuado e dizer, sai daí porque os caras estão vindo. Só que aconteceu o contrário, o povo do Irã se uniu e ficou absolutamente contra. Apesar deles não concordarem muito com o líder lá, com o atual governo, quando eles viram os Estados Unidos bombardeando, eles se uniram. E é o que está acontecendo na Venezuela. Tem muita gente que é contra o Maduro, mas está se unindo ao pessoal que gosta do Maduro contra os Estados Unidos. Então a China, que tem 3 empresas lá atuando na Venezuela, e que importa 70%. Bom, a China, em 2024, importou $1 bilhão de petróleo lá da Venezuela. Né? E agora vai para 1 bilhão e 500 milhões. É coisa pra caramba, pra você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui quantos mil barris. Eu fiz esse levantamento aqui, antes de iniciar essa conversa com você. Mas agora, em 2025, dobrou. Dobrou o número de barris. Então aqui, ó. 2024, a China importou da Venezuela cerca de 729 milhões de dólares em petróleo cru. Né? Parte de um total de mais de 1,05 bilhão em combustíveis derivados de petróleo. Certo? Então, lá, em 2024, 351 mil barris por dia. E agora já está em 463 mil barris por dia. Barris por dia. Então, você vê que aumentou bastante. Você acha que a China vai ficar quietinha? Você acha que ela vai ficar pianinho, que ela não vai fazer nada? Não vai reagir? Porque lá, na época do Iraque, as empresas que estavam lá atuando no Iraque não tinham poder de reação. Não tinham poder de reação. Entende? Os países que estavam explorando lá não tinham poder de reação. Essa é que é a diferença. A coisa lá estava, estava estranha. Tinha uma empresa chinesa. E em 2003, a China não era o que, obviamente, ela é hoje. E nem a Índia, e nem o Vietnã, e nem a Rússia. Então esses caras enfiaram o rabinho no meio das pernas e saíram. Mas na Venezuela é diferente. Na Venezuela você já tem o BRICS, né? Esses países que estão na Venezuela, eles já estão unidos pelo BRICS, e a Rússia saiu do seu território, foi para o ataque. Então, quer dizer, a Rússia não está adormecida militarmente, certo? Não está adormecida. Porque, veja, quem faz uma invasão dessa, como foi feita na Ucrânia, é que está disposto a tudo, cara. Entendeu? Se tiver que ir pro pau com a Europa, eles vão pro cacete. O cara sai da zona de conforto e vai para cima. Então, uma vez que a Rússia fez isso, é sinal de que o pessoal da KGB voltou quente. E a China, 22 anos depois, 2003, 2000, a China é incomparável, cara. É incomparável. Inclusive em poderio militar. Porque você diz assim, mas a China tem um orçamento militar bem menor do que os Estados Unidos. É verdade. Só que com $1, os Estados Unidos faz X. O chinês com $1 ele faz 4x. Você compreende? Você compreende isso? É a mesma coisa. Quanto que custa lá um bom almoço aí em Miami? Quanto que custa um restaurante bom aí? 40, 50 dólares, 80 dólares? Né? Agora imagine, 80 dólares aqui, o cara come na melhor churrascaria. Entende? Literalmente o dólar, esses 40 dólares aqui vale muito mais. Você está entendendo? Então, não é brincadeira, gente. O que a China apresentou naquele desfile deles ali, que tiveram aquele desfile, em comemoração lá, que o Trump ficou revoltado, nem convidaram a gente. Mas ele convidou lá o Modi, convidou a Dilma, foi
o Putin, assim por diante. Os parceiros, né? Porque a China sabe que é adversária. Claro que ela sabe. O que ela não quer é ser inimiga. Porque dentro da inimigo daí o pau quebra, entendeu? O pau vai comer. Então, por enquanto, o adversário, depende do outro, tal, faz, né? Faz alguns negócios, vende um pouquinho para o outro, não sei o que, tal, mas é adversário. Mas a partir do momento que Estados Unidos entra na Venezuela, aí já começa a virar inimigo. Inimigo. Porque bota a mão, expulsa as empresas chinesas de lá, entende? E bota a mão na maior reserva de petróleo do planeta. Então a bronca é essa, gente. A bronca é essa. Contratos. Né? Contratos. Estados Unidos não aceita, nem Estados Unidos nem Reino Unido. Como eu falei para você, no Iraque, antes da invasão, não tinha nenhuma empresa do Reino Unido. Depois da invasão, duas empresas. Então, o imperialismo ele acontece desse jeito. Não é só a ocupação militar ou a tomada do território. O imperialismo acontece pelos contratos. Por que, que o Donald Trump não quer o acordo do Mercosul com a União Europeia? Por causa dos contratos. Ele não quer saber de europeu fazendo contrato aqui. Para quê? Já tem chinês fazendo contrato à torta e à direita aqui agora. Mais um bloco. Formar um bloco de 700 e poucos milhões aqui de pessoas, que é o que é a soma do bloco do Mercosul com a União Europeia. Pô, vamos me incomodar com esse negócio aí, mano. Contratos. Viagens. O cara pensa assim, pô, sabe uma coisa? Já não gosto muito de viajar para os Estados Unidos. Ainda tenho a União Europeia como parceira, então vamos para lá. Porque de uma parceria surge uma ideia, de uma ideia surge uma joint venture, de uma joint venture surge um empreendimento e assim vai. A coisa vai tomando corpo. E isso os Estados Unidos não quer. De jeito nenhum. Não. Eles querem que os contratos sejam deles em dólar, nada de contrato em euro, querem contrato em dólar e dos bancos deles. Com a Argentina eles já conseguiram fazer a Argentina ajoelhar. Mas, veja, tem o Brasil, tem os outros países, tem muita coisa ainda aí. A Argentina, eles já sei, os navios estadunidenses já foram lá para os portos, lá na Argentina. Tá? Então, eles já ocuparam militarmente. O ouro da Argentina foi para a Europa. Então, quer dizer, a Argentina eles já consideram como sendo derrotada. É deles. Hoje eu posso dizer que a Argentina é dos Estados Unidos. Está na mão. Está na mão deles. Infelizmente. Né? Infelizmente. Gosto muito da Argentina. Eu fui várias vezes para a Argentina. Né? É triste, é ruim dar essa notícia. Mas essa é a verdade. Então, no caso lá da Venezuela, espero que eu tenha contribuído para o entendimento. Né? Se você tiver alguma informação a mais que você queira acrescentar a esse debate, por favor, acrescente. Né? Coelho Abner, Levi, Zé Poeta, tem tantos que participam aqui. Né? Aos poucos eu vou. Tenho que ter um selo do BRICS ali, como é que é o nome? Cláudio Antônio? Acho que é isso. Cláudio, me confirme aí se é Cláudio Antônio. Então, tem vários aí que dão contribuições muito legais. Né? Então faça, coloque um comentário, ilustre, tá? Dê o teu ponto de vista. Isso tudo vai agregando. Né? Vai agregando o debate e a gente vai descortinando as sacanagens. A gente vai colocando luz onde há trevas, e daí a verdade vai aparecendo. Então, a coisa não é tão simples assim, não. Invasão não é uma coisa tão simples assim, não. Em termos de poderio bélico, obviamente existe uma vantagem dos Estados Unidos em relação à Venezuela. E isso não há o que falar. Então não há o que falar. Né? Porém, a dificuldade de uma tomada de território, aí é outra história. Aí é completamente diferente. E outra coisa, as repercussões internacionais dessa tomada de território também são fortemente sentidas lá na China e, consequentemente,
vai ter repercussões. Por isso que a China mandou o recado já desde o primeiro dia. É bom não se meter na América Latina. A América Latina é uma região neutra, uma região em paz há muito tempo, que a gente não tem guerra aqui. Então, por favor, educadamente, eu vos peço para que não invadam a Venezuela. Não ataquem a Venezuela. E espero que você tenha entendido perfeitamente que não se trata de narcotráfico. Não. Por isso que 70% da população dos Estados Unidos é contra. Porque sabe que não é narcotráfico. Por isso que o Lula, aqui do Brasil, já disse, olha, melhor não. Por isso que o Celso Amorim já levantou, disse, normal, o histórico que é os países da América do Sul se uniram contra invasões estrangeiras. Vai comprar essa bronca? Vai? Tem que pensar muito bem, não é verdade? Então, pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, mande um like, mande um pix, faça o que você quiser. Só não fique parado. Um abraço, até a próxima.